bem-vindo ao Hipnose com Inês Marcel, um programa que vem te trazer informações sobre essa fantástica ferramenta de melhoramento pessoal. Hoje nós estamos aqui com o Andrew. O Andrew é terapeuta e também escreveu um artigo no livro Hipnose Terapêutica. E é sobre esse artigo que nós vamos conversar um pouquinho. Bem-vindo, Andrew. Muito obrigado. Eu estou bem feliz com a sua visita. Quero que você conte um pouquinho para as pessoas sobre de onde você é. Você é de Votorantim? Isso. No interior de São Paulo, né? Votorantim, interior de Votorantim fica onde? Votorantim fica próximo a Sorocaba. Bem pertinho de Sorocaba. Pertinho de Sorocaba. Muito bem. Então, está bem pertinho de São Paulo, né? Sim. Muito bem. Andrew, eu quero saber um pouquinho sobre o seu artigo. O seu artigo, ele se chama Hipnose Holística Quântica. Conta um pouquinho sobre isso para nós. O que é a hipnose holística quântica? Na verdade, tudo começou através dos estudos da física quântica, né? Quando, mais ou menos uns 4 anos e meio atrás, eu comecei a pesquisar muito a respeito da física quântica. Tive contato com O Segredo, o filme. A partir daquele momento eu comecei a perceber que muitas das coisas que começaram a acontecer na minha vida, né, eram criações, né, do meu interior, né? Meu interior, né, sendo totalmente turbulento, totalmente conturbado, foram gerando muitas catástrofes na minha vida, vamos dizer assim, de diversos níveis, né? E a partir desse instante que eu entrei em contato com o DVD que meu pai, né, tinha em casa, aí algo me chamou a atenção, né? Eu vi o DVD e falei, O Segredo, e pintou aquela curiosidade, né? Descobrir qual era o segredo, né? Qual era o segredo. Aí foi a partir daí que eu coloquei e comecei a entender o porquê de toda aquela turbulência, tudo aquilo que eu estava vivendo internamente, né? Porque os problemas eram muito mais internos. Eu já era terapeuta, só que eu não conseguia conceber um terapeuta completamente estressado, um terapeuta completamente, né, fora do equilíbrio. O que é muito comum. Sim. Né? No dia a dia, no meu cotidiano, eu recebo terapeutas no meu consultório para se tratar porque estão em condições de vida turbulenta. Também recebo nos meus cursos terapeutas que vêm me buscar em condições de vida já... Nós brincamos às vezes. O próprio terapeuta diz, eu cheguei aqui, estava um fiapo humano. Eu lembro também que você chegou ao curso para conhecer um pouco da hipnose e também vinha passando por um processo de transformação, né? Sim. Que então havia começado quando você assistiu o DVD. Não, na verdade, ali já fazia um bom tempo que eu já vinha estudando, só que o que acontecia era tudo muito no intelecto, né? Estava muito no intelecto, mas nada trazido para... Quando você fala no intelecto, livros, DVDs, leituras, isso, muito conhecimento, estudo na internet. Isso, muito conhecimento, mas nada colocado na prática. Na prática. Né? Era um agregado de informações tremendo. Né? Já fazia muito tempo que eu vinha assistindo Quem Somos Nós, daí veio O Segredo primeiramente, depois Quem Somos Nós, que eu reassisti, né, porque eu tinha assistido no curso de massoterapia. E, para mim, tinha muitas coisas ali, por questões de paradigmas religiosos e tudo mais, você não absorve aquelas informações, porque você tem muitas, né, muitos bloqueios. E, a partir daquele momento que eu percebi que tinha algo diferente, e estava saindo de dentro dos meus dogmas e tudo mais, aquilo meio que me bloqueou a trazer para a minha vida aquilo, né? E ficou no conhecimento, né? Eu tinha o conhecimento daquilo, porém, né, eu não trazia para o dia a dia. E você estava em busca de estudar a física quântica. Isso. E como é que aconteceu esse casamento da física quântica com a hipnose?
Então, na verdade, a física quântica, se a gente for ver, na área terapêutica, ela está presente em tudo, né? Desde a medicina tradicional chinesa, né? Na hipnose e tudo mais. E aí, a partir do momento que eu fiz o curso, aí todos aqueles conhecimentos que eu vinha trazendo da massoterapia, né? E o que eu vinha estudando também, quando eu sempre tive uma coisa muito assim, né? Eu fazia algo que fosse um diferencial, assim. Eu sempre tentei fazer algo diferente. E eu comecei a perceber que com todos esses conhecimentos eu poderia agregá-los à hipnose. Né? Daí eu percebi que haviam 4 pilares que eu podia trazer para a hipnose, 4 conhecimentos. Quando você fala, depois que eu fiz o curso, você está falando do curso de hipnose na prática terapêutica? Isso. Ah, ok. O curso Porque o Andrew também foi meu aluno no curso de hipnose na prática terapêutica há 2 anos atrás? Foi em novembro de 2014. Isso. O Andrew foi meu aluno no curso de hipnose na prática terapêutica. Então, quando ele fala depois do curso, eu estou esclarecendo para você que está aí do outro lado da telinha e não sabe de que curso ele está falando, né? E aí, então, depois do curso, você conseguiu agregar, fazer um casamento das técnicas, é isso? E eu comecei a perceber que todos aqueles conhecimentos dariam muito certo, né? Trazendo o conhecimento de cromoterapia, né? Com o conhecimento da medicina tradicional chinesa, apesar de eu não abordar ela como um dos pilares quânticos, mas mais para frente eu vou acrescentar também a Quais técnica. são os 4 pilares quânticos que você citou ainda há pouco? Então, os 4 pilares quânticos seriam 7 corpos, né, onde a gente aborda esse corpo, né, não sendo simplesmente um corpo físico, né, como tendo uma origem, né, o corpo cósmico, que a gente pode chamar o corpo átmico, né, densificando um pouquinho mais, ele indo para, dependendo da linguagem, o corpo búdico ou crístico, né, densificando um pouco mais, descendo até o corpo causal. Descendo um pouco mais, entre esses 2 corpos, eu deduzi o conhecimento de Carl Jung. Né? Jung, quando ele relata a estrutura da psique, eu tenho certeza que ele descobriu entre esses 2 corpos, que seria o corpo causal e o corpo mental. Né? Mas só voltando dos corpos, né? Daí lá o cósmico, o búdico, o crístico, o próximo o causal, o próximo o mental, onde começa a consciência humana propriamente dita. E aonde começam os problemas também. Né? Porque com essa técnica, abordando essa técnica dos 7 corpos, a gente vai trilhando, explorando cada um desses corpos e a gente chega até o corpo mental e a partir do momento que a gente vai atravessar para a cura, a gente começa a acessar os corpos superiores, que eu chamo os 3 corpos superiores, né, que seriam o cósmico, o crístico ou búdico ou o causal. Então, e como assim? Ó, eu até relato no livro a questão das doenças psicossomáticas, né, que elas são reconhecidas a partir da mente humana, realmente, o início das doenças. Como... Hoje, a Organização Mundial da Saúde já reconhece que 100% das doenças têm origem psicossomáticas, né? É um dado científico e que, quando nós falamos, né, uma doença de origem psicossomática, as pessoas falam: nossa, mas eu mesmo criei isso? Sim, a Organização Mundial da Saúde hoje já disse. Começa tudo aí, nesse corpo. Isso, a partir do corpo mental. E aí, são os 7 corpos? Os 7 corpos, daí aí a gente pode abordar os 7 centros energéticos, que seriam os 7 chakras. Os chakras. Segundo que é muito falado, as né? terapias em luz. As terapias holísticas falam bastante sobre os chakras, alinhamento de chakras, abertura e fechamento de chakras, né? Isso. Então você considera também um dos pilares. Um dos pilares também. E ele se encontra no corpo espiritual. Né? Ali no corpo espiritual, que seria o corpo abaixo do corpo mental,
né? Só complementando, né, os 7 corpos, né? O corpo mental, depois vem o corpo chamado ou astral ou espiritual. Abaixo dele a gente tem o corpo energético ou corpo etérico. E abaixo esse corpo nosso mecânico. Físico, né? E os 7 chakras se localizam em um desses corpos também. Então, e os chakras é onde a gente utiliza a cromoterapia. A gente pode até fazer uma analogia bíblica, se a gente for olhar a aliança que Deus fez com Noé. O arco-íris. O arco-íris. E, na verdade, pela física, a gente pode perceber que as 7 cores, todas elas têm uma vibração, né, do vermelho, uma frequência mais baixa, até o violeta. Uma frequência mais alta. E eu comecei a perceber o quanto a gente poderia abordar na hipnose também, né, usando isso como um pilar quântico também, né, de poder ir da vibração mais baixa até a mais alta, trabalhando todas essas energias. Então, nós estávamos falando em 4 pilares, e aí nós falamos dos 7 corpos, dos chakras, e agora... Aí a gente pode abordar a estrutura da psique. Também que ela, como eu falei para você, ela se encontra, Jung, com toda certeza, ele encontrou entre o corpo causal e o corpo mental. Ali, entre esses corpos, está essa estrutura. Está a estrutura da psique. Né? E a estrutura da psique, a primeira área da psique humana que a gente pode relatar seria o persona. O persona seria esse escudo, né? Que eu chamo de escudo porque é o que nos defende do mundo externo. Né? É essa parte, né, que define o Andrew e tal, o personagem que a gente está vivendo nessa vida. Né? E abaixo dele, a gente encontra as sombras, né? E emergido nele nós temos o ego. Entre ele, como se fosse uma tirinha, entre eles, a gente teria o ânima e o ânimos, né, que seria o lado masculino na mulher e o lado feminino no homem, né? E abaixo dele, a gente entraria numa estrutura muito divina, vamos dizer assim, que é o si mesmo, né? E o si mesmo seria o segundo centro da psique, porque Jung, ele deixa claro que existem 2 centros, né, que seria o ego e o si mesmo, né? E a gente pode ter uma ótica a partir do ego ou do si mesmo. Perfeito. Quando a gente tem uma ótica do ego, a gente sabe que as coisas vão ficar um pouquinho complicadas, porque o ego, principalmente, por estar emergido nas sombras da psique, então ela tende sempre ao pior. Claro. Se uma pessoa sofre, pode ter certeza que o egoísmo, o ego está imperando. Né? O que eu quero para finalizar esse bloco é deixar claro para o nosso telespectador os 4 pilares que você cita no livro. Então, nós falamos dos corpos, dos 7 corpos, dos chakras, da estrutura da psique e a estrutura do caráter. Do caráter. Isso. O caráter, a gente pode dizer que não só o Wilhelm Reich, né, quem descobriu, mas a Alexander Lowen também, eles começaram a perceber, por meio do corpo, as energias, né, como são projetadas as energias no corpo. E a gente pode usar muito isso como uma leitura corporal. O cliente entrou na sala, a gente já pode começar a lê-lo dos pés à cabeça. Que interessante. Né? Se acaso existe um masoquismo ali patológico, vamos dizer assim, ou uma psicopatia patológica, né? Porque assim, essa estrutura do caráter, na verdade, todos nós temos os 5 caráteres, né? Porém, a gente precisa com que os 5 estejam em equilíbrio. Então, a gente poderia, né, com a estrutura do caráter, defini-los, né, como rígido, masoquista, psicopata, oral e esquizoide. E cada um deles tem uma definição segundo sua energia. E a forma que se projeta a energia é o formato do corpo da pessoa. Então, a gente pode ler uma pessoa
já trabalhar por meio da hipnose também, tanto hipnose como qualquer outra terapia, já fazendo percebendo essa leitura pela leitura corporal. Muito bem, eu quero continuar esse papo daqui a pouquinho, mas eu quero fazer um pequeno intervalo para que você possa assistir a entrevista do Andrew lá no lançamento do livro Hipnose Terapêutica. Voltamos já. No dia 16 de fevereiro, na unidade Jardim Paulista da Livraria da Vila, ocorreu o lançamento da obra Hipnose Terapêutica. O livro reúne 25 artigos que revelam um aspecto científico da terapia com hipnose. O objetivo maior é despertar no leitor os seus potenciais. Eu trabalho com hipnoterapia quântica e na hipnoterapia quântica, holística quântica, na verdade, eu abordo quatro vertentes, né, de estudo, sendo uma delas vindo da psicologia, né, vindo de Carl Jung, abordo os 7 chakras, né, vindo das terapias hindus, abordo também os corpos quânticos, os corpos mais sutis até o corpo físico, e a estrutura do caráter, né, que eu chamo eles de pilares quânticos. E por meio, né, de todas essas técnicas, é um auxílio para que a pessoa ela crie uma autonomia para poder se elevar dos seus problemas, dos seus traumas, fobias, de uma forma muito mais clara e principalmente focando o autoconhecimento, né? Porque o princípio desse trabalho é o autoconhecimento e a expansão de consciência, usando esses 4 pilares quânticos. Você pode adquirir a obra por meio do site www.auroravita.com.br. Olá, eu sou Inês Marcel, sou terapeuta, atuo com hipnose e programação neurolinguística. A terapia com o uso dessas ferramentas ficou também conhecida como terapia super breve, por conta da sua eficácia e rapidez no processo. Hoje eu vim aqui contar para você como é que funciona o processo de hipnoterapia. Esse é um processo bastante diferente daqueles processos prontos que existem aí no mercado. O processo de hipnoterapia é um processo personalizado. Para isso, para um processo personalizado e eficaz, nós precisamos fazer uma anamnese. A anamnese é uma grande entrevista, onde nós poderemos conhecer você um pouquinho melhor, onde poderemos descobrir qual é o seu estado atual, onde eu poderei fazer a leitura dos seus mapas mentais e então encontrar uma maneira para que a modificação seja aceita na sua mente subconsciente. Você pode estar se perguntando quantas sessões serão necessárias. Lembre-se, é uma terapia super breve e na anamnese nós poderemos determinar o número de sessões. A mente humana é muito subjetiva, as pessoas pensam de formas diferentes e é nessa anamnese que você poderá me contar tudo o que você espera desse tratamento. Como eu te disse, a anamnese é uma grande entrevista, então é necessário que você também venha com a mente aberta, com o coração puro, porque é na anamnese que você vai poder me contar um pouquinho da sua história. Eu sei que a sua mente está curiosa para saber como funcionam as sessões, eu vou te contar. Você vem até o consultório e num ambiente seguro e confortável, nós vamos fazer o acesso à sua mente subconsciente. E aí você vai acessar um estado de conforto, de tranquilidade, uma sensação gostosa de bem-estar. E durante esse processo de relaxamento, com essa sensação gostosa de bem-estar, eu poderei fazer as sugestões específicas para o seu caso. As sugestões que nós detectamos lá naquela anamnese. E assim, conseguiremos colocar na sua mente
aquela sua nova forma de pensar, de agir, de sentir e de perceber as coisas, reprogramando a sua mente para que você possa ser a pessoa que você tanto deseja ser. E após passar por esse processo de terapia super breve, eu fico aqui pensando em como será a sua vida, livre dos medos, livre das angústias, livre das inseguranças. Entre em contato conosco, agende a sua anamnese, eu estou te esperando. Muito bem, estamos de volta com o Andrew. E agora, Andrew, eu gostaria de saber como é que funciona o processo terapêutico. A pessoa liga para você, marca uma sessão e a sessão já acontece? Como é que você estrutura isso? Olha, o contato pode ser via WhatsApp mesmo, que agora está muito mais fácil, né? Posso já Por favor, já falar? Fale seu WhatsApp. O DDD é 15 997 49 7321. Ou pelo e-mail, né, andrewsantoshipnoterapeuta@gmail.com, ou pelo site, pode acessar o site, lá tem as informações, www.andrewsantoshipnoterapeuta.com. Lá vai ter os pacotes, vai ter todo o explicativo das sessões. E quando uma pessoa te enviou o e-mail e você marca a primeira sessão, na primeira sessão ela já é atendida? A primeira sessão é uma avaliação. Uma avaliação. Eu preciso da avaliação, né, porque a gente precisa, né, colher todos os dados, claro, né, e ali, na verdade, qual é o procedimento? Eu faço anamnese. Deixa eu explicar para você que está em casa o que é anamnese. A anamnese é uma grande entrevista, uma pré-consulta. A pessoa que está lá em casa escuta esse nome e se assusta. Eu vou para uma anamnese, eu não sei o que é, né? A anamnese é uma avaliação, uma pré-consulta que o Andrew vai fazer para colher os seus dados. O seu processo, então, é personalizado para cada pessoa? Por isso você faz uma anamnese? Com certeza. Ah, ok. É preciso porque a gente precisa trilhar os caminhos do tratamento, né? No caso de uma doença, né? Ou no caso do autoconhecimento. E só deixar claro, Inês, assim, que a hipnose holística quântica, quando a gente aborda a técnica, o foco maior é o autoconhecimento e a expansão da consciência, né? Então, esses são as duas fichinhas, né, principais da... No livro também tem todos os seus dados. Sim. Né? Temos lá o seu e-mail, seu telefone também, para que as pessoas entrem em contato com você. Então, se você ficou interessado em participar de uma sessão de hipnose holística quântica com o Andrew, você pode enviar um e-mail para ele. Se você tiver mais algumas dúvidas sobre hipnose e quiser saber um pouquinho mais, você também pode enviar um e-mail para hipnose@auroravita.com.br. O que for de informação especial do Andrew, nós encaminharemos para ele. E o que eu puder te responder, eu terei o maior prazer em responder eu mesma, pessoalmente, para você. E caso você ainda é daquele tipo que não gosta muito de e-mail ou não se rendeu à tecnologia, pode nos telefonar ou enviar uma cartinha no endereço que vai aparecer aí abaixo no seu visor. Eu quero também te convidar para acessar o nosso site www.auroravita.com.br e encontrar mais informações, dicas. Andrew, você também tem Facebook? Sim. E como é o seu Facebook? O Facebook é Andrew Santos. E as pessoas lá encontram também informações sobre o seu trabalho? Sim. Muito bem, Sempre eu também posso. tenho Facebook, as pessoas podem lá encontrar a Inês Marcel e vai ter sempre uma dica, uma frase especial para melhorar o seu dia. Andrew, eu estou muito satisfeita com a sua visita aqui no nosso estúdio. Quero te convidar para vir mais vezes, para falarmos mais sobre como funciona essa terapia. Mas antes de encerrar, eu gostaria que você me dissesse, para que o telespectador lá em casa pudesse ter essa certeza. O tratamento é rápido, é demorado? Quanto tempo demora um tratamento? Então, o tratamento vai variar muito, Inês. Varia muito do que a pessoa busca. Claro. Principalmente quando ela faz igual. Uma das minhas clientes que fechou comigo agora, o que ela deseja é o autoconhecimento, o autodomínio. Então, assim, eu utilizo até uma técnica de parapsicologia, onde você faz a pessoa ir até o inconsciente dela e ela me diz quantas sessões ela precisa.
Olha que incrível. Entendeu? Porque eu aprendi com uma parapsicóloga. Então, a partir do momento que ela, né, relaxa, respira bem fundo, né, acessa o seu inconsciente, aí ela vai me dizer, porque eu não quero impor uma coisa que o inconsciente dela sabe, né? Nada mais do que o próprio inconsciente dela Uma sabe. excelente técnica. Entendeu? Porque pelo menos você não fica impondo sessões para a pessoa. Excelente técnica. Muito bem. Estou bem satisfeita, quero agradecer a sua presença. Estou muito satisfeita também com o seu artigo, eu li, gostei demais. E quero te convidar para voltar num próximo programa para falarmos mais sobre casos. Você vai ser muito bem-vindo aqui. Muito obrigada. E você que esteve conosco até aqui, quero agradecer a sua companhia e dizer que eu te espero no próximo programa. Até lá!